Precisa de seguro mesmo? Quais os benefícios de contratar? Você sempre viaja com seguro? E o seguro do cartão? Sempre que eu falo sobre seguro viagem, essas são algumas das perguntas que surgem. Sim, eu sempre viajo com seguros contratados e já há algum tempo eu parei de considerar o seguro do cartão de crédito. Nesse vídeo, eu vou te contar as razões pelas quais eu considero o seguro fundamental e dicas espertas para contratar um seguro bom e barato. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Se você está chegando agora, pensa que a casa já é sua e senta para o papo. Mas antes de ir embora, não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo e se inscrever no canal. Assim é certeza que a gente vai se encontrar outras vezes e conversar bastante sobre viagens. A primeira razão pela qual eu nunca abro mão de um seguro também é a mais óbvia. É que sim, você pode precisar de atendimento médico de emergência durante a viagem. Você também pode precisar de atendimento odontológico ou jurídico durante a viagem. E desculpa a minha sinceridade assim de cara, mas eu preciso te dar essa notícia. Mesmo que você seja uma pessoa muito precavida, que sempre faça um check-up geral com seu médico antes das viagens, que faça uma consulta com o dentista e que tenha cuidado para não ter nenhum problema jurídico, imprevistos acontecem e nunca é demais contar com o acaso. Vira e mexe, a gente passa por situações inesperadas, algumas pequenas, outras maiores, e se isso acontece durante a nossa rotina em casa, também pode, infelizmente, acontecer durante as férias. E disso eu posso falar com conhecimento de causa. Em 2015, eu precisei de atendimento médico de emergência em Paris. Era uma viagem de 15 dias que a gente se programou para visitar Paris, Londres e Amsterdã. E no quarto dia de viagem, ainda na primeira cidade, eu tive um imprevisto. Foi uma pedrinha pequena que resolveu sair do meu rim e passou algumas horas alojada no meu ureter. E se você já teve uma crise renal ou conhece alguém que teve, você sabe o nível da dor que eu tô falando. Depois de suportar o máximo que deu, de ligar para o meu médico aqui no Brasil e seguir todas as recomendações dele, nada funcionava. E aí só restou acionar o seguro. Enquanto eu chorava literalmente de dor no quarto, o Kaká ligou para o seguro, foi atendido em português e em menos de meia hora a gente já sabia o que fazer e para onde ir. A gente não pagou o atendimento nem os exames que eu precisei fazer e as despesas com farmácia, que não foram poucas, foram reembolsadas logo que a gente voltou da viagem. Só aí a gente já viu duas grandes vantagens. A primeira foi ter recebido auxílio na nossa língua nativa na hora que a situação ficou complicada. Você pode se virar bem no inglês, no francês, mas a verdade é que na hora que o bicho pega, o nervosismo lhe dá uma atrapalhada e a gente fica tenso pensando na comunicação. Será que eu me fiz entender? Será que faltou dizer alguma coisa? Será que eu entendi certo? Ter alguém conversando com você e te dando esse suporte em português faz bastante diferença. A outra grande vantagem, inquestionável, é a questão financeira. Só o que a gente gastou com remédio na farmácia lá em Paris cobria o valor total do seguro meu e o do Kaká, fora o atendimento médico e os exames. Isso porque o meu caso não foi grave e eu não precisei internar nem nada. Quem sofre um acidente e precisa internar, ou pior, precisa de um leito de UTI, pode gastar as economias de uma vida pagando a conta do hospital. Eu já cansei de ver famílias aqui no Brasil fazendo vaquinha para arcar com os custos de tratamento de parentes que estavam viajando no exterior e sofreram algum tipo de acidente. Eu lembro de um caso, inclusive, de uma pessoa que tinha contratado um seguro viagem, mas escolheu um plano com a menor cobertura disponível e as despesas do hospital ultrapassaram a cobertura contratada. Aliás, se o preço do seguro viagem é uma preocupação para você, pode tirar essa ideia da sua cabeça. Muita gente tem a ideia equivocada de que o seguro encarece muito o orçamento de uma viagem, quando na verdade o peso dessa despesa é muito baixo. Dependendo do seu destino e do plano que você contrata, dá para pagar R$10 por dia pelo seguro. Lá no blog eu tenho um post com técnicas para encontrar e comprar um seguro viagem bom e barato. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas Mari, no meu cartão de crédito oferece seguro. Nesse caso eu preciso contratar? Bom, essa é uma escolha bastante pessoal. Eu conheço gente que viaja com o seguro do cartão e fica bem tranquila. Eu, particularmente, não tenho mais essa coragem. Eu já precisei acionar o seguro do cartão por causa de uma sinusite em Bariloche e a experiência foi tão ruim, mas tão ruim,
que nunca mais a gente contou com ele. E olha que a gente estava viajando com os cartões top de linha das duas principais bandeiras que a gente tem aqui no Brasil. Para ligar era um inferno, o atendimento era em inglês, e aí quando a gente dizia que queria falar em português, entrava uma terceira pessoa na linha para fazer a tradução, e aí nessa hora a ligação caía, ninguém ligava de volta. Eu tentei várias vezes e por sorte era uma situação boba que não exigia muita pressa e deu para se virar bem até voltar para casa. Numa situação como a de Paris teria sido bem complicado. Então, se você se sente confortável para viajar com o seguro do seu cartão, se você já precisou usar e a experiência foi positiva, ótimo. Mas se você me perguntar o que eu recomendo, com base na minha própria experiência, eu vou te dizer para contratar um seguro por fora, de uma empresa especializada, com atendimento dedicado. Existem outras situações em que o seguro pode ser um aliado na sua viagem, e algumas coberturas também importantes que muitas vezes passam despercebidas porque todo mundo se atenta só para a questão médica e jurídica. É o caso da cobertura para atrasos ou cancelamento do voo, que cobre as despesas com alimentação e hospedagem enquanto você não consegue embarcar, ou a cobertura para atraso e extravio de mala, que garante o reembolso quando você compra artigos essenciais enquanto a sua mala não reaparece. Ou no caso de um extravio sem solução, ela te paga uma compensação pelas coisas que você perdeu. Por último, uma outra cobertura que é bem relevante é a que cobre cancelamento da viagem. Ela varia bastante de plano para plano, tanto no que diz respeito ao valor máximo, quanto às situações cobertas. Mas, no geral, é ela que vai reduzir ou até zerar o seu prejuízo se você precisar cancelar a sua viagem antes dela ter começado. Os planos básicos geralmente oferecem reembolsos dos valores gastos com cancelamento de hospedagem e passagem, no caso de morte ou de uma doença grave, seja de um dos viajantes ou de um familiar próximo. Tem outros planos com coberturas mais abrangentes que podem reembolsar até o caso de uma família que tenha um filho que ficou de recuperação na escola e não pode mais viajar, ou de um casal que se separa e decide abortar os planos de uma viagem. Agora, se você me acompanhou até aqui e já sabe que contratar um seguro é fundamental por N motivos, eu vou te dar 4 dicas essenciais para você usar antes, durante e depois da contratação. A primeira tem a ver com esse último tipo de cobertura sobre o qual eu acabei de falar, a cobertura pelo cancelamento da viagem. Muita gente tem o hábito de só contratar o seguro alguns dias antes de embarcar. Eu mesma já fiz isso várias vezes. Contratar um seguro é tão fácil e rápido que a gente vai postergando e acaba deixando para a última hora. Mas pensa comigo, se você compra as suas passagens aéreas para daqui a 6 meses e não contrata agora o seu seguro, você fica completamente desprotegido caso aconteça qualquer coisa nesse meio tempo que ocasione o cancelamento da sua viagem. O ideal é fazer o seu seguro assim que você comprar as passagens para estar resguardado 100% do tempo em caso de qualquer eventualidade. Outra dica para antes de contratar é pesquisar bastante e definir o que é importante para você e para a viagem que você vai fazer. Alguns países da Europa exigem que todo viajante brasileiro tenha um seguro médico com valor mínimo de 30 mil euros, por exemplo. Então não adianta contratar um seguro com uma cobertura menor. Grávidas têm que se atentar se a cobertura é válida no caso de problemas ou mesmo de um parto prematuro. Idosos têm que verificar se o plano tem algum limite de idade. Alguns deles têm um acréscimo no preço para viajantes maiores de 65 anos de idade, por exemplo. Talvez você não faça questão de uma cobertura muito grande para extravio de mala, mas queira um limite maior para o caso de cancelamento da viagem. Enfim, decide o que é importante para você, pesquisa e com certeza você vai encontrar um plano que atenda às suas necessidades. A melhor maneira de fazer essa pesquisa é usando um comparador de seguro. Com essa ferramenta, como o próprio nome diz, você consegue comparar planos de várias empresas diferentes, tanto as coberturas quanto o valor final. E aí fica bem fácil tomar uma decisão. Lá no blog eu tenho um guia bem completinho com tudo o que você precisa saber na hora de contratar o seguro e inclusive um link para um comparador de seguros que eu confio e sempre uso nas minhas viagens. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A terceira dica é para você usar durante a contratação. São os cupons de desconto. Uma coisa boba, mas que faz muita diferença no valor final da compra e que muitas vezes é super fácil de encontrar. E não precisa nem ficar catando nada na internet não. Para facilitar a sua vida, o post sobre como contratar um seguro viagem barato, que eu já deixei aqui na descrição, está sempre atualizado com um cupom válido. Na maior parte das vezes, o cupom que eu caço para vocês dá um desconto de 10 a 15% no valor total de todos os seguros contratados. Então, se você viaja com frequência, vale a pena deixar esse post salvo nos seus favoritos e sempre antes das suas viagens, dar uma passadinha por lá para pegar o seu cupom. E por último, a quarta dica é para depois da contratação. São duas, na verdade.
Se você viaja para um destino que exige o seguro, lembra sempre de imprimir o voucher, a sua apólice e ter esse documento com você à mão no dia da viagem. Chegando lá no aeroporto, você pode precisar apresentar esse documento e é mais seguro que você tenha isso impresso do que contar só com a versão digital no seu celular. Outra coisa importante é que antes de viajar, você deixe uma cópia dessa mesma apólice com alguém da sua confiança aqui no Brasil. Pode ser um parente, um amigo, o que importa é que alguém que não vai estar com você na viagem tenha acesso a essas informações sobre a sua cobertura e o número da apólice. Quando a gente contrata um seguro, a ideia é ficar mais tranquilo e muitas vezes dar um pouco de segurança também para os nossos familiares que ficam aqui. A maior parte dos seguros inclui um seguro de vida que a sua família vai receber em caso de fatalidade e também o translado do corpo, que sem o seguro custa super caro. Para ter certeza que essas pessoas vão conseguir acessar essas coberturas, você precisa deixar uma cópia da sua apólice com elas. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que agora você seja mais consciente sobre a importância do seguro e, claro, consiga fazer também contratações melhores e mais econômicas. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma das coisas que eu falei aqui ou sobre seguro viagem em geral, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu tô sempre de olho para tentar ajudar. E se você ainda não se inscreveu no canal e nem curtiu o vídeo, essa é a hora. Um beijo e até a próxima!